Olá, graça e paz, amados intercessores. Uma alegria estar aqui falando com vocês por esse vídeo que eu estou gravando agora. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela essa caminhada, essa jornada, alguns há 4 anos quase, outros 3, outros 2. Temos visto o quanto Deus tem nos fortalecido para cumprir essa missão de buscarmos a presença dEle, que a vontade dEle prevaleça, e nos prostremos em oração pedindo isso. Tem sido bênção demais. Então eu glorifico a Deus por esse momento que nós estamos vivendo, né? Pela graça de também estarmos recebendo os novos intercessores, que nós estamos nos comunicando através de e-mail, e isso é uma coisa muito maravilhosa, né? Porque são pessoas que têm entrado no site e se colocado aí disponível para poder estar orando conosco, e isso é bênção demais. Então fica aqui o meu agradecimento a Deus pela vida de vocês. Isso eu faço sempre em oração pela manhã, agradecendo a Deus pelo privilégio que me tem dado de caminhar junto. Eu queria aqui, antes de passar para algumas coisas que eu queria falar com vocês, amados, eu queria fortalecer aqui os nossos objetivos que têm sido colocados aí nossas mensagens, né, para vocês. E nossos objetivos muito pautados no suporte ao movimento Perspectiva. Então isso fica tanto para os novos intercessores como para os antigos, a importância disso, como é importante a gente sustentar as ações do movimento Perspectiva através da oração, sua diretoria, seu executivo, os coordenadores, equipantes, as turmas que acontecem, né? Esse envolvimento também com os nossos cooperadores, parceiros, tudo. E eu tenho certeza que isso é bênção demais, mas essa bênção precisa estar sendo direcionada por Deus o tempo todo. E como é que isso pode acontecer? Através da intercessão, através da oração. Então, Perspectiva tem sido um movimento que tem sido referência também, uma das grandes referências de mobilização da igreja brasileira. Digo isso por conta do Perspectiva Brasil, e acredito que tudo isso passa pelo crivo de estarmos orando a Deus para que Ele direcione as ações, as decisões, né? Então eu queria deixar isso aqui, essa direção aqui, esse entendimento para cada um. Outra coisa também que nós temos como objetivo é orar pelo despertamento da igreja, pelas lideranças das igrejas no mundo, mas também levando em consideração o movimento de mobilizar a igreja brasileira para o seu grande envolvimento na Missio Dei. E acreditamos que uma das grandes bases de mobilização concentra-se também na oração, na intercessão, na busca ao Senhor para que Deus toque no coração das igrejas, independente das denominações, da igreja que Ele tem levantado. Então isso é algo assim precioso demais. Queria fortalecer isso, dizer que quanto é importante suas orações nesse sentido. E outro que é o alvo direto também, centralizador de todas as ações do Movimento Perspectiva, que é nossas orações pelo alcance aos povos não alcançados, pelo envolvimento da igreja em enviar e se engajar nas ações que possam alcançar os povos não alcançados e não engajados. Então isso é muito importante. Temos certeza que isso está dentro do centro da vontade de Deus, alcançar todos os povos, porque a Bíblia já mostra isso claramente. Então os nossos objetivos têm essa sequência, porque entendemos que o movimento Perspectiva também é uma grande ferramenta que Deus tem usado para mobilizar a igreja nessa caminhada e no seu ingresso, o seu envolvimento na missão de Deus, seu engajamento na missão de Deus. Então, são os objetivos que nós temos certeza que isso tem sido diluído de forma poderosa entre os irmãos, porque já é algo que com certeza o Senhor já tem plantado no coração de cada um de vocês, amados intercessores, né? Então eu queria fortalecer isso. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês nesse vídeo é a importância da vida pessoal de cada um, da vida devocional de cada um. Seu relacionamento pessoal com Deus é muito importante para a intercessão. Nós temos sempre falado nas nossas reuniões,
da importância de que nós não oramos segundo as necessidades que vemos simplesmente por aí. Claro, isso acontece, mas a proposta maior é orar para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade de Deus aconteça no final de cada oração, na proposta de cada momento de intercessão. Sempre a gente tem buscado orar de acordo com aquilo que Deus está nos revelando ao coração, aquilo que Deus tem colocado como sua palavra, como a plenitude da sua verdade. Então essa revelação, essa testificação, ela é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Então eu tenho certeza que nós queremos andar segundo a vontade de Deus, queremos orar segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus nós sabemos que é de bênção para a nossa vida, ainda que num primeiro momento possa nos trazer grandes lutas, mas sabemos que o resultado final é bênção, é plenitude de Deus na nossa vida. Então isso tudo acontece através de um grande relacionamento com Deus. Então eu prezo que nós devemos estar vivendo isso, buscando isso, o interesse de nós estarmos relacionando com Deus de forma plena no nosso devocional. Amém? Um terceiro ponto que eu queria falar com você é justamente resultado dessa intimidade com Deus, é a aplicação da Bíblia sobre o nosso ministério de intercessão, né? Eu estava meditando um pouco esses dias mais uma vez, sobre Mateus 6:9, principalmente primeira parte, primeiros versículos, que fala sobre nossa oração, né? Como devemos orar, e orar é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E eu estava meditando sobre isso, principalmente quando fala de seja feita a tua vontade. E eu me perguntei, qual seria a vontade de Deus, né? Qual seria a vontade de Deus? E isso me fez percorrer um pouco sobre a criação, né? Esse Deus criador, a vontade dele plena, a vontade dele é muito maravilhosa. Quando a gente olha para os céus, para a terra, para o mar, para as árvores, quando a gente olha para todo esse dispositivo da criação de Deus, e isso tudo foi fruto do que ele desejou, da vontade dele, não teve interferência humana nenhuma. Você vê, existe uma grande lacuna teológica, que são conceitos, né? E hoje a gente tem diversos estudos sobre o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 e versículo 2, sobre essa ponte entre a primeira parte, o versículo 1, e a segunda parte, o versículo 2, principalmente porque no princípio criou Deus céu e terra, e aí depois vem a terra era sem forma e vazia. Então é uma grande lacuna, são conceitos teológicos que eu não quero falar agora, mas eu observei uma coisa: a terra era sem forma e era vazia. Amados, Deus olhou aquela situação, aquela realidade que estava acontecendo. A realidade daquele momento era essa: a terra era sem forma e era vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí, olha o que vem. A vontade de Deus acontece. E qual era a vontade de Deus? Deus olhou e viu e disse: Deus, haja luz. Querido, a preciosidade da expressão sem interferência na vontade de Deus criou esse mundo maravilhoso, essa terra, esse céu, as estrelas, toda a criação que é maravilhosa, foi fruto da vontade de Deus. Então, isso nos impulsiona a realmente, quando orarmos segundo a vontade de Deus, que não seja uma coisa tão abstrata, que nós venhamos olhar para as maravilhas da vontade de Deus, a criação, como Ele criou, até a criação do homem, de todas as coisas. Isso foi fruto da vontade de Deus. Deus teve vontade de criar isso e fez o melhor, fez a coisa maravilhosa. Então, quando nós falamos para orar segundo a vontade de Deus, que não seja uma coisa abstrata, que não seja uma coisa que nós... Não, que seja uma coisa que você tem ali como concreto. A vontade de Deus realmente ela é boa, agradável e ela é perfeita. Como diz lá em Romanos capítulo 12, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A criação revela isso. Então que nós venhamos entender que a sua intimidade com Deus vai trazer essa direção de perceber
que independente das circunstâncias em que você estiver orando, a vontade de Deus prevalecendo, ela vai trazer os frutos de coisas gloriosas e que o nome dele vai ser glorificado e o nosso coração vai se alegrar. Porque antes do pecado, tudo que Deus deu para Adão e Eva era perfeito, era o paraíso. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é o paraíso. Então, quando falar assim, para a gente orar segundo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça, não pense como isso, não fica divagando, não. Ore convicto que a vontade de Deus é o melhor a acontecer. Então, queria deixar também isso como uma aplicação bíblica sobre a nossa conversa agora. Outro ponto que eu queria falar com vocês, que eu não tenho falado, é sobre essa dificuldade que estamos vivendo. Mais uma vez, eu quero aplicar essa palavra aqui. A vontade de Deus prevaleça nas decisões governamentais, nesse momento de crise, nesse momento de luta, nesse momento de dor, esse momento que famílias inteiras estão sofrendo, assoladas por esse vírus, assoladas pela administração, assoladas pela ganância do homem, assolada por todas essas questões que tentam ofuscar a glória de Deus na criação, principalmente no homem, que nós devemos orar convicto que em todas essas questões Deus está vendo. Olha só, outra coisa que nós observamos, quando Deus olhou, a terra era sem forma e era vazia. Deus traz à existência as coisas que não existiam. Deus traz à existência aquilo que é inexistente. Amados, vamos nos aproximar desse Deus. Vamos orar segundo o conhecimento que temos dele, a plenitude do que ele quer fazer. Deus tem uma proposta e essa proposta não pode ser ofuscada. Nos ingressamos nessa proposta de Deus e nos lançamos para que a vontade dele prevaleça. E às vezes a vontade de Deus não é aquilo que achamos que tem que acontecer. A vontade de Deus é aquilo que vai trazer benefícios para cada um de nós lá na frente. Benefícios para aqueles até que não conhecem o Senhor, que vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Então, fique atento para que nós venhamos orar de acordo com a vontade de Deus. E muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Digo, na maioria das vezes. Amém, queridos? Que nos aliançamos com Ele. Então, eu quero, nesse momento que estamos vivendo, fortalecê-los. Vamos fortalecer na oração, no cuidado um pelos outros, pelos nossos familiares, pelos aqueles que estão próximos, pela vizinhança, pela fidelidade na oração. O mundo está um caos. E nós temos uma grande ferramenta que podemos fazer de casa, sim. Orar de forma eficaz, orar meditando na palavra, orar entendendo, orar sabendo que Deus que agiu na criação quando tudo não tinha e apenas a palavra dele falou e haja, e houve, e Deus ali criou-nos a imagem e sua semelhança, homens e mulheres criou, assim como Deus na sua plenitude, na sua soberania, fez com que as coisas viessem a existir, assim hoje ele continua sendo Deus. Ele está movendo algo, ou ele quer mover algo, de acordo com a sua igreja. Não esqueça, Deus nos ensina, a seara é grande, e ceifeiros são pouco. Ele ensina-nos a orar, pedindo a ele, para que ele venha trazer obreiros para a sua seara. Clame ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. Então ele nos ensina, ele aponta que ele quer que nós venhamos entender, ter visão da situação em que está acontecendo e que nós vamos chamar a ele. Ele também está vendo, mas ele nos convida a orar. Ele nos mostra como está e fala assim, agora clame a mim para que eu possa fazer isso. Então, a seara é grande, os obreiros são poucos, a situação é difícil, mas o Senhor nos ensina em todos o tempo que nós devemos buscar a Ele, orar pelos homens, orar pelos governantes, porque isso é bom,
para que todos tenham conhecimento de Deus. Então nós temos muito instrumentos para desenvolver uma vida de oração plena. Não vamos dispersar isso, tá bom, meus amados? Então eu fico aqui esse alerta, essa exposição bíblica, esse agradecimento, principalmente aos novos intercessores. Muito bom ter vocês conosco. Que a glória de Deus prevaleça, que nós vamos estar sempre constante e superabundante na obra de Deus. Um grande abraço, meus amados intercessores. Fiquem atentos a todos os comunicados que passamos nos grupos, aos documentos. Precisamos nos alinhar com aquilo que Deus está fazendo e caminhar da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Quero orar com você. Deus, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome pelo privilégio de estar compondo esse ministério no movimento Perspectiva, que é a rede de intercessão. Deus, que o Senhor nos ajude, nos ensine a andar na Tua presença e a orar segundo a Tua vontade, para que a Tua vontade prevaleça. Essa é a nossa oração. Desde já nos colocamos, nos dispomos a estar buscando do Senhor a grande revelação da Tua vontade. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.